E aí galera, tudo bem com vocês? Professor Marlon aqui, vamos para mais uma aula de física. Hoje trataremos sobre gráficos do movimento uniforme, né? Nas aulas anteriores nós trabalhamos a velocidade média, trabalhamos a função horária dos espaços, né? E hoje trataremos sobre o comportamento no gráfico do movimento uniforme, ok? Eu coloquei aqui primeiro o movimento progressivo, trabalharemos os dois, progressivo e retrógrado, apenas para ver o comportamento dele dentro de uma estrutura de gráfico, tranquilo? Primeiro aqui, ó, você tem um gráfico baseado na função horária dos espaços, ok? Você tem um eixo que eu chamei de S, né, que é o eixo dos espaços, e você tem um eixo que eu chamei de T, que é o eixo do intervalo de tempo. A minha reta aqui vermelha é o comportamento do móvel durante um intervalo de tempo, né? Quanto que ele se desloca durante o intervalo de tempo. Eu coloquei um valor aqui arbitrário, né, para o espaço inicial, né, o deslocamento inicial, o S0, ok? Ele começa aqui, ó, pessoal, e observe que com o passar do tempo, ele vai se deslocando, ó. Quanto mais eu vou alto nesse eixo aqui, quer dizer que mais deslocamento eu estou havendo. Ele estava com um espaço aqui, vamos supor, de 100 metros. Nessa situação aqui, digamos que ele esteja 105, mais para frente aqui, digamos que ele esteja 110 metros, e assim por diante. O que vocês têm que entender? Que ela é uma reta crescente, né? Ela está ascendente. Então, cada intervalo de tempo, cada fração de segundo, né? No caso aqui, eu posso dizer que o nosso deslocamento é em metro e o nosso tempo é em segundo. Então, cada segundo que passa, ele se desloca um pouco. Por isso que essa reta ela é crescente, né? Ela está inclinada assim como se fosse para cima, uma reta ascendente, tranquilo? Esse gráfico mostra o comportamento de acordo com a função horária dos espaços, ok? Outro exemplo de gráfico do movimento progressivo seria quando a velocidade é constante. Agora eu tenho um eixo que eu chamei de V, digamos que seja aqui a velocidade em metros por segundo, e eu tenho um eixo que eu chamei de T, que o tempo seria em segundos, ok? O que acontece com esse móvel aqui analisado? Reparem que essa reta vermelha ela está paralela ao eixo que eu chamei de T. Ele não há modificação, né, pessoal? Durante o passar do tempo, a velocidade não muda, ela permanece constante. Na física, nós adotaremos as seguintes convenções, né? Quando for para a direita, eu digo que é positivo. Quando for para cima, eu digo que é positivo. Para cima do que? Desse marco inicial aqui, ó, que é o zero. É a origem, né? Então, tudo que for para cima de zero, eu coloco positivo. E tudo que for à direita de zero, eu coloco positivo também. Então, nós temos uma velocidade que não se alterou no passar do tempo e que ela está acima do zero. Então, portanto, é uma velocidade positiva, né? O que caracteriza o movimento progressivo. Tranquilo? Novamente, aqui eu tenho a função horária dos espaços. O móvel, com o passar do tempo, ele vai se deslocando, né? Ele vai alcançando posições ascendentes. Aqui eu tenho velocidade constante e positiva, ok? Agora vamos para o movimento retrógrado. Então, pessoal, aqui agora você tem os gráficos do movimento uniforme retrógrado. Observe que as características dele seriam o inverso do movimento progressivo, ok? Algumas similaridades, mas o comportamento ele é o inverso. Como é que ele é o inverso, professor? Lá no movimento progressivo, o meu espaço ele era ascendente, ele era crescente, né? Com o passar do tempo, eu iria alcançando espaços maiores, né? 100, 105, 110, que foram os exemplos que eu dei. Aqui, pessoal, porque quanto mais ele vai para cima, maior ele fica, e quanto mais para baixo aqui nesse eixo que eu chamei de S, né? O eixo do deslocamento, menor ele é. Então vamos supor que aqui ele começou em 100, com o passar do tempo, né, que é esse gráfico, esse eixo na horizontal, com o passar do tempo, o meu espaço ele vai diminuindo. Então aqui seria 95, poderia ser aqui mais embaixo 90 e assim sucessivamente, né, de uma maneira descendente. Então ele é movimento retrógrado porque no gráfico da função horária dos espaços, ele vai diminuindo com o passar do tempo, ok? E dentro da velocidade, digamos que eu tenho aqui uma velocidade em metro e um tempo em segundo, com o passar do tempo, né, a cada segundo, a minha velocidade permanece constante. Muito parecido com o gráfico do movimento progressivo. A diferença está aqui, ó.
eu tenho o eixo 0 e a minha velocidade ela está abaixo do eixo 0. Conforme eu falei, abaixo do eixo 0 eu considero como negativo, ok? Então, ele está constante, só que a minha velocidade ela é negativa. Por isso que eu coloquei aqui, ó, velocidade constante, que ela não se altera no passar do tempo e ela é menor do que 0. Por isso que é o movimento retrógrado. Então, só recordando, no movimento progressivo eu tenho na função horária dos espaços um gráfico com a reta ascendente, né, onde que o passar do tempo, seja em segundos, seja em hora, o espaço, o seu deslocamento, ele vai ampliando, vai aumentando. No movimento retrógrado, a função horária dos espaços, o seu gráfico tem uma reta descendente, né? Ele vai diminuindo com o passar do tempo. Se tratando da velocidade pelo tempo, no movimento progressivo você tem uma velocidade constante, isto é, com o passar do tempo ela permanece a mesma, só que ela está acima do meu marco original, acima do 0, né? Então ela é positiva, por isso que é um movimento progressivo. Na velocidade do movimento retrógrado, ela também é constante, só que como ela está abaixo do eixo 0, né? Ela está para baixo dessa reta aqui que eu adoto como tempo, do meu marco original, eu considero ele como negativo, né? O valor da velocidade é negativo, por isso que é um movimento retrógrado, ok? O importante é que na velocidade constante, você coloque ela paralelo ao eixo do tempo. Se for acima do 0, é positiva, né? Então é um movimento progressivo. Se for abaixo do 0, paralelo ao tempo, é um movimento retrógrado, velocidade negativa. Então você pode fazer essa análise do gráfico e verificar como é que o móvel está se comportando no decorrer do tempo, ok? Era isso, pessoal, bem básico, é apenas leitura e interpretação de um gráfico, tranquilo? Até a próxima, tchau, tchau, bons estudos!